Olá, eu sou o Roberto Maltic, editor do Jota, e esta é a versão Pocket do Joule, um podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Aqui, a gente conta o que rolou de mais importante no setor na última semana e um pouquinho mais. O plenário do Senado aprovou o Marco Legal do Hidrogênio Verde. No texto, o senador Otto Alencar alterou a definição de hidrogênio verde para incluir as hidrelétricas como fonte de geração de energia. Antes, o texto previa apenas energia solar e eólica. O relator cedeu à pressão do agronegócio e também alterou o texto para incluir o etanol no conjunto de fontes de hidrogênio renovável. O projeto prevê benefícios fiscais para a produção de hidrogênio verde e também estabelece crédito fiscal de CSLL incidente sobre operações de compra e venda. Os destaques devem ser analisados na próxima sessão deliberativa. Depois dessa etapa, o texto retorna à Câmara dos Deputados. Em call exclusiva com os assinantes do Jota na quinta-feira, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, avaliou que a prorrogação de subsídios para usinas de fontes renováveis, definida em abril pelo governo por meio de medida provisória, não garante a viabilidade dos projetos. Na percepção da agência, isso só vai acontecer se houver a expansão da economia brasileira. Segundo mostrou o Jota, quase 2.000 usinas solicitaram uma adesão à medida provisória 1212 deste ano à agência reguladora, o que totaliza quase 85 gigawatts. Feitosa acredita que a intenção do governo foi dar sobrevida aos projetos, para que no momento oportuno da economia eles possam ser viabilizados. Segundo o diretor da ANEEL, o total de subsídios pagos pelos consumidores nas tarifas de energia elétrica é o equivalente a toda a malha de transmissão do Brasil, com quase 200 mil quilômetros de extensão. O Joule do dia 2 de julho trará a íntegra da conversa com o diretor da ANEEL. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou da pauta o PLP 125 de 2022, que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e define critérios para a caracterização do devedor contumaz. O adiamento foi pedido pelo líder do governo, o senador Jacques Wagner, que afirmou que há divergências no Ministério da Fazenda sobre o conteúdo da proposta. Segundo o texto, o devedor contumaz é o contribuinte que possui dívida tributária reiterada, substancial e injustificada por período superior a 1 ano, no valor maior que 15 milhões de reais, ou acima de 30% do faturamento do ano anterior, desde que esse valor seja superior a R$1 milhão. O texto inicial, elaborado pela comissão de juristas, previa a comprovação de fraude, mas essa disposição foi retirada pelo relator. Segundo Pacheco, o texto vai retornar à pauta oportunamente, mas não há data definida. No Joule desta semana, o podcast de energia do Jota, que vai ao ar sempre às terças-feiras, debatemos o planejamento e os desafios para a transição energética com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodolfo Henrique Saboia. Além das novas atribuições que surgem no horizonte da ANP, Saboia abordou o papel dos combustíveis fósseis para garantir segurança energética no processo de transição. O fato de que nós não podemos nos livrar dos combustíveis fósseis antes de nos livrarmos da dependência deles. Nós não podemos nos livrarmos dele antes de estarmos independentes deles. Senão, o que você vai ver, o que já acontece em alguns países, é o suprimento de energia começar a sofrer de escassez. E o primeiro sintoma disso é a elevação dos preços. E os primeiros a sofrer são os mais vulneráveis. Já tem países em que isso acontece. E para ficar de olho na próxima semana, seguimos acompanhando agora a apreciação dos destaques do Marco Legal do Hidrogênio Verde no plenário do Senado.
Esta foi a versão Pocket do Jaule, um podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Na próxima terça-feira, o Jaule entrevista o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Confúcio Moura, do MDB de Tocantins. Até lá!